Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Na nossa aulinha de hoje eu trago uma peça bem delicadinha. Já coloquei minha etiquetinha da M2 Personal Laser aqui, pessoal, que dá um charme a mais à peça. Fica bem bonita, tá? E se vocês quiserem adquirir etiquetas personalizadas, é só ir na descrição do vídeo, pessoal. Olha que barbante maravilhoso esse, tá? Já trabalhei aqui minha peça e fiquei apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês. É um americano, pessoal. Folhagem, e olha que lindo. Trabalhei aqui com os fios da Têxtil Piratininga, que é o barbante brilho. Pessoal, que barbante maravilhoso. Super recomendo, muito macio. E olha esse brilho, pessoal. Esse daqui, ó, é o barbante chantilly, também tem com brilho, se vocês quiserem adquirir, tá bom? Já aproveitando aí, ó, o clima natalino, e olha isso, pessoal, deixa eu tentar mostrar, ó. Olha que peça lindíssima, muito fácil de confeccionar. Eu estou encantada, tá bom? Pra quem não sabe, a Têxtil Piratininga tem uns fios, que é os peça brilho, tá? Tem bastante cor. Aqui a cor castor e o chantilly, que vocês sabem que eu gosto muito. Pessoal, olha que peça bacana. Eu vou passar rapidinho as medidas pra vocês. A minha peça, ela ficou com 49 centímetros de comprimento, desde uma pontinha a outra, 49, e de largura, 37, pessoal, tá bom? 49 por 37. E o peso, Samila, 160 gramas, pessoal, é isso mesmo. Fiz aqui com as folhas, que eu tô amando trabalhar com elas. E eu fiz em duas cores, tá? Deixa eu tentar mostrar assim. Vou mostrar a outra cor pra vocês ver que gracinha que ficou também. Olha, pessoal, a outra cor que eu fiz aqui com um barbante verde bandeira, que é o barbante peça brilho. E olha isso, eu tô apaixonada. Ficou bem delicadinho, tá? Olha isso, pessoal, as folhas se destacou muito bem, ó. Coloquei minha etiquetinha também, ficou a mesma medida, tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês gostem. Olha os dois juntos, tá? E se gostou dessa peça, compartilhe, pessoal, se inscreva no nosso canal. E eu vou estar deixando aí vocês com o passo a passo de mais essa peça. Vamos lá. Pessoal, voltei aqui rapidinho para passar um recadinho para vocês. Esse modelinho aqui de americano, eu também tenho ele na versão para tapete. Quem quiser confeccionar, tá bom? Fazer um tapete, eu vou estar deixando a aula do tapete desse mesmo modelo aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? É só vocês ir lá, clicar que vocês vão pro passo a passo da aula do tapete desse modelo. Agora sim, vou deixar vocês com os materiais. Pessoal, eu vou começar aqui com peça chantilly, ó. Eu vou passar o fio aqui, ó, entre os meus dedos assim, ó, e vou puxar essa alcinha pra dentro. Se vocês não gostam de iniciar assim, vocês podem fazer 6 correntinhas, ó. Aqui eu vou subir 3 correntes para um ponto alto e vou voltar aqui e vou fazer mais 5 pontos. Ao contar com as correntinhas, eu vou ficar com 6 pontos. 3, 4, 5, 6, ó. Fiquei com um total de 6 pontos, ó. Agora, eu vou fazer 3 correntes, pessoal. Eu volto aqui dentro, ó, e trabalho mais 6 pontos aqui dentro. Trabalhei mais 6 pontos aqui, ó. Ficou 6 pontos, 3 correntes, 6 pontos. Agora, eu faço 3 correntes e puxo essa alcinha aqui, ó, pra gente fechar. Fechou, agora eu venho aqui, ó, pular a primeira, venho na segunda, ó, pular a primeira, a segunda, venho na terceira corrente e finalizo com um ponto baixíssimo. Nosso trabalho ficou assim por enquanto, ó. Agora, vocês puxem aqui, ó, pra poder ajustar aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, depois que eu finalizei, ó, aqui eu vou subir 2 correntes e no mesmo espaço aqui eu vou fazer um ponto alto junto com ele. No próximo ponto aqui, ó, novamente, 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos no mesmo ponto de base. E aqui, ó, sobre cada ponto alto, eu tinha 6, eu vou trabalhar 2 pontos sobre cada ponto que eu tenho, pessoal, tá bom? Eu vou fazer
2 sobre cada um. Cheguei no último, fiz 2 pontos. Aqui, ó, pra gente pular para o próximo lado, eu trabalho só um ponto aqui. Aí, eu trabalho 3 correntes e venho aqui, ó, no mesmo espaço e trabalho um ponto. E aqui, eu vou fazer 2 pontos sobre cada ponto que eu tenho. No primeiro ponto, 2, ó, e vou fazendo assim, ó, 2 pontinhos sobre cada ponto, até chegar no último. No último aqui, eu trabalho 2 pontos. Fiz aqui, ó, 2 pontos sobre cada ponto da carreira anterior, ó, dos pontos que eu tinha. Para finalizar, eu venho aqui e trabalho um ponto alto. Feito isso, eu trabalho aqui, pessoal, 3 correntes. E aqui ainda falta um pontinho alto. Eu venho e trabalho um ponto alto. Aí, eu venho aqui agora, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, só é vocês arrumar assim, ó, pra ficar bonitinho, ó. O início do trabalho tá assim. Agora, pessoal, pra gente iniciar a próxima carreira, eu vou vir para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer 2 correntes e no mesmo ponto eu trabalho um ponto, ficando com 2 pontos. Trabalho 2 correntes, eu pulo 2 e venho no próximo, trabalho 2 pontos novamente. 2 correntes de espaço, eu pulo 2 e vou no próximo, eu trabalho 2 pontos. 2 correntes, eu pulo 2 e no próximo 2 pontos. Aqui, se vocês observar, eu pulei 2 aqui e aqui, ó, sobraram 2. Eu fiquei com 4 grupinhos. Feito isso, eu trabalho 2 correntes e aqui eu venho fazer um leque. Eu trabalho 2 pontos, 3 correntes e mais 2 pontos pra gente terminar o nosso leque aqui, ó. E aqui do outro lado, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu fiz aqui, ó. Faço 2 correntes, eu pulo 2 e venho no terceiro e trabalho 2 pontos aqui sobre esse ponto. Faço 2 correntes, eu pulo 2 no próximo, trabalho 2 pontos. 2 correntes, eu pulo 2 e no próximo eu trabalho 2 pontos. 2 correntes, pulo 2 e no próximo 2 pontinhos. Eu faço 2 correntes e já venho aqui, ó, fazer o meu leque aqui nesse espaço aqui. Aqui eu faço um leque de 2 pontos, 3 correntes e 2 pontos aqui no mesmo espaço. Vou terminar aqui para me mostrar como ficou para vocês. Faço 2 correntes e já venho aqui, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo. Ó, ficou assim, ó, leque nos 2 cantos e aqui, ó, 4 grupinhos de 2 pontos separados por 2 correntes. Pessoal, ó, depois de finalizado, eu subo 2 correntes e vou aumentar esses 4 grupinhos, ó. No primeiro ponto vai ser um ponto e no último eu vou fazer 2 pontinhos no mesmo pontinho de base, ó, aumentando. Faço 2 correntes, eu pulo esses 2, venho no próximo, trabalho um ponto. E no último aqui, eu trabalho 2. Cada grupinho agora vai ficar com 3 pontos. Trabalho aqui, ó, 2 correntes. Venho aqui no próximo grupinho, trabalho um ponto no primeiro e no último 2. 2 correntes, vou no próximo e vou repetir. Um ponto alto no primeiro e no último, meu aumento, 2 pontos. Cheguei no leque aqui do canto, pessoal, ó. Eu vou fazer 2 correntes, venho no primeiro ponto aqui do leque, trabalho um ponto. No segundo ponto do leque, um ponto. Aqui dentro das correntinhas do meu leque aqui, eu vou trabalhar um ponto só. Volto e trabalho o segundo ponto. Faço 3 correntes e vou voltar aqui, trabalho mais 2 pontos do meu leque. E aqui, ó, ponto sobre ponto do meu leque. O nosso leque vai ter 4 pontos
3 correntes e 4 pontos. Agora, eu vou repetir isso, ó. 2 correntes, eu venho no primeiro bloquinho, trabalho um ponto alto no primeiro e 2 pontos no próximo. Duas correntes e já vou, nesses 3 grupinhos, trabalhar um ponto no primeiro e no último 2 pontos. 2 correntes e vou repetir em todos os grupinhos até chegar no canto. Pronto, pessoal, fiz a repetição, ó. Em todos os bloquinhos, fiz um ponto no primeiro e no último aumento, sempre separado por 2 correntes. Aqui eu fiz 2 correntes, venho no primeiro ponto do leque, trabalho um ponto, no segundo ponto, um ponto. No espaço de corrente, eu trabalho 2 pontos para a gente formar um leque aqui, ó. Agora, eu faço 3 correntes, e aqui no mesmo espacinho, eu trabalho mais 2 pontos. E aqui, os pontos que sobraram do leque, eu vou fazer um ponto sobre cada ponto. Aqui eu faço 2 correntes e já finalizo com um ponto baixíssimo. 2 correntes, nos bloquinhos da lateral vai ter a mesma coisa, ponto sobre ponto, e no último, os 2 pontos juntos, no mesmo pontinho de base. Essa carreira, nossos grupinhos vai ficar com 4 pontos, ó. Aí, eu faço 2 correntes, venho no próximo, um ponto no primeiro, um ponto alto no segundo, e toda vez que eu chego no último ponto, eu faço o meu aumento com 2 pontos juntos. 2 correntes, e já vou seguir essa sequência nesses 2 grupinhos, aí eu volto. Pronto, pessoal, trabalhei a sequência, eu fiquei com 4 hastes aqui, ó, já tá formando com 4 pontos. Agora, aqui só vai mudar um pouquinho, ó. Eu vou fazer 2 correntes, e agora eu vou pular o primeiro ponto do leque e venho no próximo. Depois que eu pulei, eu trabalho um pontinho alto sobre cada ponto que a gente tem, ó. Dentro do leque, eu vou continuar fazendo 2 pontos, 3 correntes, e no mesmo espaço aqui, ó, trabalho mais 2 pontos, e aqui, ó, faço ponto sobre ponto, deixando o último ponto sem trabalhar. O nosso leque aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 3 correntes e 5 pontos. Faço 2 correntes, pessoal, e aqui eu vou começar aquela sequência. Para cada bloquinho, eu faço ponto sobre ponto. Toda vez que eu chego no último ponto, eu faço o meu aumento, com 2 pontos no mesmo ponto de base. Faço 2 correntes, vou para o próximo. Ponto sobre ponto. E no último, o meu aumento, 2 pontos no mesmo pontinho de base. Faço 2 correntes, já sigo para os próximos, fazendo a mesma repetição que esses 2 aqui, aí eu volto. Pronto, ó, fiz o contorno, fiquei com 4 pontos em cada grupinho desse. Aqui, ó, no leque eu vou continuar a mesma coisa. 2 correntes, eu pulo um pontinho, vou no próximo, trabalho um ponto. No próximo, outro ponto, e no próximo, outro ponto. Pulei aqui o primeiro, agora eu venho aqui nas correntinhas, trabalho mais 2 pontos pra gente formar o leque. 3 correntes, volto aqui e trabalho mais 2 pontos. E aqui, ó, no próximo pontinho aqui, eu trabalho um ponto sobre cada um, deixando o último ponto sem trabalhar. Aí, ó, 5 pontos, 3 correntes, 5 pontos. 2 correntes, já venho aqui, pessoal, finalizar. Faço 2 correntes, venho aqui nesse próximo ponto, trabalho um ponto, no próximo ponto, e no último, o aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. 2 correntes, vou no próximo e vou seguir a mesma coisa, ponto sobre ponto, e no último, 2 pontos juntos. 2 correntes, ponto sobre ponto, e no último, 2 juntos. Vocês vão fazer isso nas 4 hastes, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, toda a sequência. Agora, ó, 2 correntes, o canto vai ser a mesma coisa. Sempre vou pular o primeiro e venho para o próximo. Aqui eu trabalho, ó, depois que eu pulei o primeiro, ponto sobre ponto aqui do nosso leque. Até chegar no último aqui, ó. Agora, eu venho dentro da corrente do leque, trabalho 2 pontos aqui, ó. Aí, eu faço 3 correntes e vou fazer a mesma sequência. 2 pontos aqui dentro. E desço aqui, ó, com um ponto sobre cada ponto, deixando o último pontinho sem trabalhar.
Aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos agora no nosso leque aqui do canto. Eu vou fazer 2 correntes e aqui nessas hastes vai ser a mesma coisa. Eu faço ponto sobre ponto e sempre no último ponto eu faço 2 pontos juntos pra gente ir fazendo o nosso aumento assim, ó. Faço 2 correntes, sigo para o próximo, faço ponto sobre ponto e no último o nosso aumento, 2 pontos juntos. 2 correntes, repito nesse. 2 correntes, vou repetir nesse. Ponto sobre ponto e no último 2 pontos. Vocês vão completar aqui, ó, fazer o contorninho até chegar no último, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz todo o contorno, cada haste ficou com 5 pontos, sempre separado por 2 correntes. Para finalizar aqui, eu vou fazer 2 correntes. Eu pulo o primeiro ponto do leque e venho no próximo, e aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, até chegar no último. Dentro das correntes do leque, eu trabalho 2 pontos, 3 correntes, e volto aqui, ó, trabalho mais 2 pontos aqui. E agora, eu sigo aqui com um ponto sobre cada um, deixando o último ponto sem trabalhar. Para finalizar, eu trabalho 2 correntes e venho aqui, ó, finalizo com um ponto baixíssimo. Ficou assim por enquanto, ó. Pronto, pessoal, depois que eu finalizei, eu vou subir aqui, ó, 2 correntes e vou fazer a mesma sequência, ó. Ponto sobre ponto. E no meu último ponto, pessoal, vou fazer o aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base. Essa carreira, a nossa haste vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Ó, na primeira carreira tinha 2, nessa 3, 4, 5 e agora 6. 2 correntes, sigo para o próximo, ponto sobre ponto. E toda vez que eu chego no meu último ponto de cada haste, eu faço 2 pontos pra gente fazer o nosso aumento, ó. Trabalho 2. Faço 2 correntes e já vou fazer o mesmo contorno até chegar aqui na última. Prontinho, pessoal, contornei as 4 hastes, ficando com 6 pontos em cada uma. Eu faço 2 correntes e aqui, ó, é a mesma coisa. Pulo o primeiro, venho no segundo ponto. Aqui vou fazer ponto sobre ponto até chegar no último. Dentro da corrente do leque, eu ainda faço 2 pontos. 3 correntes, ó. 1, 2, 3. Volto e vou repetir. 2 pontos aqui dentro. Trabalho ponto sobre ponto aqui, ó, do leque e deixo o último sem trabalhar novamente. Nosso leque agora vai ficar com, pulando primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, 3 correntes, 7 pontos. 2 correntes, viro aqui, ó, e nas hastes aqui vou fazer a mesma coisa. Ponto sobre ponto. Toda vez que eu chegar no último pontinho, eu faço o meu aumento com 2 pontos juntos. Trabalho 2 correntes e já vou fazer o contorno nas 4 hastes, aí eu volto. Prontinho, pessoal, ó. Fiz aqui, ó, o canto com vocês, 2 correntes, fui fazendo ponto sobre ponto, sempre no último 2 pontos. 2 correntes, ponto sobre ponto, no último 2 pontos. 2 correntes e vou repetindo. Cheguei aqui, ó, 2 correntes, ponto sobre ponto e 2 pontinhos aqui. Agora, o leque aqui do canto, eu faço 2 correntes, sempre pulo o primeiro, venho no segundo e faço o contorninho aqui, ó, de um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho, até chegar no último, ó. Cheguei aqui no último, trabalho o meu pontinho alto. Aí, eu venho e faço ainda aqui dentro 2 correntes, 2 pontos, pessoal, perdão, 2 pontos, 3 correntes e 2 pontinhos aqui, ó, no mesmo espacinho. Agora, para finalizar aqui o canto, eu faço um pontinho sobre cada ponto e deixo o último sem trabalhar também. Prontinho, ó. Aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, 3 correntes, 7 pontos. 2 correntes e venho aqui, ó, finalizar com um ponto baixíssimo.
Agora, pessoal, eu vou começar a trabalhar uma carreirinha de ponto cheio pra gente começar as estruturas das folhinhas. Vamos lá. Pessoal, essa carreira de ponto alto, ela vai ter uma adaptação só, tá? Vai ser assim, ó. Eu vou fazer 2 correntes e aqui, ó, nesse próximo ponto eu trabalho um ponto. Sempre quando eu chegar aqui, ó, venho no próximo ainda trabalho um pontinho. Sempre quando eu chegar na altura do 4º ponto, eu faço um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Feito o aumento, eu faço um pontinho alto sobre cada ponto. Agora, o nosso aumento vai vir por meio de cada motivo desse. No espaço de 2 correntes, eu trabalho 2 pontinhos. Cheguei aqui no próximo aqui, vou repetir. No primeiro ponto aqui, ó, vocês lembram que eu falei que vai ter uma adaptação? Então, eu vou fazer essa adaptação bem aqui, ó, nesse espacinho de corrente. Aqui, pessoal, novamente, eu vou fazendo ponto sobre ponto. E quando eu chegar no último ponto da haste, ó, eu vou fazer 2 pontinhos. Perdão, pessoal, é aqui, ó. É no 4º ponto, ó. Eu vou caminhando ponto sobre ponto, ó. E no 4º eu faço o meu aumento. Eu ia fazer no último, igual eu tava fazendo, desculpa. Depois eu faço um ponto sobre cada ponto. Agora, os nossos aumentos vêm para o meio, ó, no 4º ponto. Como eu falei pra vocês que eu ia fazer uma adaptação, vai ser nessa correntinha aqui. Eu venho na correntinha e vou fazer um aumento. Eu vou fazer 3 pontos aqui, ó, nesse espacinho, ó. Do outro lado também. Fiz 3 pontinhos, é um aumento aqui. Agora, aqui, ó, vendo no primeiro ponto da próxima haste, vou fazer um ponto no segundo, no terceiro um ponto. No 4º, meu aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. E aqui eu faço um pontinho alto sobre cada um. No espaço agora de 2 correntes, vai ser 2 pontos, tá? Só esse daqui mesmo que vai ficar com 3 pontinhos. E aqui a mesma coisa, ó, cheguei na haste. No primeiro ponto eu faço um ponto, no segundo um ponto, no terceiro um ponto. No meu 4º ponto, aumento, 2 pontos juntos. E aqui, depois que eu fiz o aumento, pessoal, eu sigo aqui, ó, fazendo um ponto sobre cada um que sobrou depois do aumento. No espaço de 2 correntes, eu vou continuar fazendo 2 pontos, tá? Só é nesse espacinho aqui que eu faço 3 mesmo, que é meu aumento. E aqui eu vou fazer um ponto alto, aqui só é um contorno, ó, não tem aumento, para cada ponto do nosso leque, até chegar no último, ó. Dentro da corrente do leque, eu vou continuar fazendo 2 pontos, 3 correntes, viro e trabalho mais 2 pontos aqui dentro. E aqui eu desço fazendo um pontinho alto sobre cada ponto que eu tenho. E aqui eu vou começar a sequência, ó. Nesse espacinho eu trabalho 2 pontos. E aqui os aumentos, ó. No primeiro ponto da haste, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. Na altura do 4º ponto, meu aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Depois, aqui eu trabalho um pontinho alto sobre cada ponto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos. Novamente, ó, no primeiro ponto da haste, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. No 4º ponto, nosso aumento. 2 pontos no mesmo pontinho de base. E agora, aqui eu faço ponto sobre ponto. Essa alcinha é a que eu fiz o aumento, ó. Tá vendo, ó? Eu vou fazer 3 pontinhos nela, ó. Eu venho aqui, trabalho um ponto, o segundo ponto e o terceiro. E agora, eu vou seguir. Venho na haste, um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro. No 4º ponto, 2 pontos juntos. Depois, eu faço ponto sobre ponto depois do aumento. No espaço de 2 correntes, 2 pontinhos. E novamente, vou repetir, ó, ponto sobre ponto.
até chegar no quarto. Chegou no quarto, 2 pontos juntos. E aqui trabalho ponto sobre ponto depois do aumento. No espaço de 2 correntes, 2 pontos. Cheguei aqui, pessoal, ó, na curvinha vai ser ponto sobre ponto do nosso leque, até chegar no último. No espaço de 2 correntes, 2 pontos, 3 correntes, viro, venho e faço mais 2 pontinhos aqui dentro. E agora, eu desço com um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. E aqui, para finalizar, eu tenho a alcinha, trabalho 2 pontos aqui. E já venho aqui, ó, finalizo com um ponto baixíssimo. E por enquanto tá assim, ó, a nossa base. Pessoal, depois que eu finalizei, eu cortei o fio aqui, ó, pra gente centralizar a nossa peça. Eu vou vir aqui com o mesmo fio, tá? Pra mim não ficar começando aqui, ó. Eu vou enrolar o fio aqui 2 vezes e venho aqui dentro do meu leque. Eu vou puxar o fio, vou tirar 1 e 2 alcinhas. Volto aqui e trabalho mais um ponto. 2 correntes, volto e trabalho aqui mais 2 pontos, formando o leque. Eu vou mostrar uma coisa rapidinho pra vocês antes da gente começar essa carreira. A estrutura das folhinhas, pessoal, ela dá uma repuxada na peça, tá? Ó, mas depois, ó, a peça fica perfeita. Ela vai repuxar que vai ficar assim, tá? Ó. Mas, ó, depois tem aumentos e a peça fica assim, ó, maravilhosa. Fiz aqui, pessoal, primeiro o leque do canto. Eu faço uma corrente, eu pulo um pontinho e vou no próximo. Aqui eu trabalho uma sequência de 7 pontos, cada um ponto de base. 4, 5, 6 e 7 pontos. Fiz aqui, ó, o bloco de 7 pontos. Feito o bloquinho, aí eu faço uma corrente, eu pulo um ponto e vou no próximo. E aqui, novamente, eu vou fazer uma sequência de 7 pontos, cada um em um ponto alto de base. 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui o segundo grupinho da minha peça. E essa vai ser a repetição, pessoal. Uma corrente, eu sempre pulo um ponto na base e vou no próximo. E trabalho uma sequência de 7 pontos, ó. Cada um ponto alto de base. 3, 4, 5, 6 e 7. Eu trabalho uma corrente, eu pulo um ponto. E novamente aqui eu trabalho a sequência de 7 pontos, cada um em um ponto alto de base. 3, 4, 5, 6 e 7. Uma corrente, pula um e novamente 7 pontos, cada um ponto alto de base. Eu vou trabalhar até eu ficar com 7 grupinhos assim, ó, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fui trabalhando, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos. Sempre de 7 pontos, uma corrente de espaço e pulando um ponto entre um grupinho e outro. Aqui, ó, deu certinho, ó, sobrou o ponto que tinha que sobrar. Eu faço uma corrente, eu venho aqui e trabalho mais 2 pontos aqui. Trabalho aqui agora, ó, 2 correntes, deixa eu ver aqui. 2 correntes, pessoal, para não ficar tão grande agora, ó. Volto e trabalho mais 2 pontos, contornando aqui, ó, o nosso leque aqui dentro de novo. Viro a peça, faço uma corrente, pulo um pontinho e vou no próximo. E aqui eu vou começar os bloquinhos, ó, de 7 pontos, cada um em ponto alto de base, ó. 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma corrente, eu pulo um ponto. E aqui, novamente, eu faço o grupinho de 7 pontos, cada um ponto alto de base. 3, 4, 5, 6 e 7.
uma corrente, pulo um ponto e novamente 7 pontos. E assim, igualzinho aqui, eu vou fazer até eu formar 7 grupinhos, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos. Aqui sobrou o ponto que tem que sobrar, eu faço uma corrente, venho aqui bem no topo aqui e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, eu vou começar a estrutura das folhinhas. Essa é a primeira carreira, eu vou para a segunda agora. Aqui eu vou trabalhar 2 correntes para um ponto alto e uma corrente de espacinho aqui para a gente estar fazendo aqui o espacinho que a gente precisa para estar trabalhando a folhinha. Aí eu venho dentro do leque, eu vou trabalhar outro leque de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Pessoal, vai repuxar bastante, não se assustem, tá? Pode soltar, deixar o ponto soltinho, ó. Feito o leque, uma corrente. Feito o leque, pessoal, eu faço uma corrente, aqui tem 2 pontos do leque da carreira anterior. Eu pulo um e vou no próximo, trabalho um ponto alto. Uma corrente, eu pulo aqui para o primeiro ponto alto do primeiro grupinho de 7. Trabalho um ponto. Uma corrente, eu pulo um ponto e vou no próximo, ó, ponto do bloquinho e faço um ponto. Eu venho no próximo ponto, trabalho o meu segundo ponto e no próximo meu terceiro. Se vocês observar, aqui a gente ficou com 3 espacinhos. Aqui eu fiz um bloquinho de 3 pontos, eu faço uma corrente. Sobrou 2 pontinhos aqui, eu pulo um e vou no próximo, trabalho um ponto. Uma corrente, eu vou aqui para o primeiro ponto do próximo grupinho, trabalho um pontinho. Uma corrente, eu pulo um ponto do bloquinho e vou no próximo, aqui eu faço a sequência dos 3 pontos, cada um ponto de base. Essa carreira, a gente vai ficar com um bloquinho intercalado por 3 espacinhos, ó. Aí eu vou continuando. Uma corrente, sobrou 2 pontinhos, eu pulo um, vou no próximo ponto alto. Uma corrente, eu pulo o espacinho, venho no primeiro ponto aqui, ó, trabalho um ponto. Uma corrente, eu pulo o ponto e vou no próximo, aqui eu trabalho a sequência dos 3 pontinhos. Fiz o bloquinho aqui, ó. Uma corrente, aqui sobrou 2 pontos, eu pulo um pontinho, ó, e vou no último, ó, faço um ponto. Uma corrente, eu pulo o espacinho, venho no primeiro ponto, trabalho um pontinho alto. Uma corrente, pulo um ponto e aqui, ó, novamente a sequência dos 3 pontos, cada um ponto alto de base, ó. E vocês vão observando, ó, sempre vai ter um bloquinho intercalado por 3 espacinhos. E eu vou seguindo até o final, pessoal. Fiz o bloquinho, eu faço uma corrente, eu pulo aqui, ó, esse ponto, vou no próximo ponto alto. Uma corrente, pulo aqui para o primeiro ponto do próximo grupo, trabalho um ponto. Uma corrente, eu pulo um pontinho, aqui eu faço a sequência dos 3 pontos, cada um pontinho alto de base. Feito o bloquinho, a gente vai fazer os espacinhos, ó. Uma corrente, pulo um ponto que sobrou, venho no próximo pontinho. Uma corrente, pulo aqui para o primeiro ponto do próximo bloco, um ponto. Uma corrente, pulo um ponto e aqui eu faço os 3 pontinhos. Eu vou fazer todo esse lado e o outro, pessoal, só vou iniciar porque é uma repetição, tá? Ó. Toda vez que eu faço o bloquinho, sobra 2 pontos aqui no bloquinho de 7. Eu faço uma corrente, pula um e vai no último ponto alto. Uma corrente, já pulo para o próximo ponto aqui do próximo bloco, trabalho um pontinho. Uma corrente, eu pulo um ponto e aqui, ó, faço a sequência dos 3 pontos. E aqui eu cheguei no canto, ó. Começou já, ó, tá vendo? Aqui eu faço uma corrente, aqui sobrou 2 pontos, eu pulo um, vou no próximo ponto alto. Uma corrente, pulo para o primeiro ponto do leque aqui, um ponto alto. Uma corrente, dentro do leque eu faço outro leque. De 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Ficando assim. Agora, eu vou descer com a mesma sequência, pessoal. Uma corrente, eu pulo esse ponto do leque e vou no último ponto alto. Uma corrente, eu pulo no primeiro ponto aqui, ó, um ponto alto, ó. Primeiro ponto do bloquinho. Uma corrente, pulo um pontinho e aqui eu faço a sequência dos 3 pontos, cada um ponto alto de base. Uma corrente, eu pulo para o último ponto, um ponto. Uma corrente, eu pulo para o próximo ponto do bloco, um ponto nele. Uma corrente, eu pulo um pontinho aqui, trabalho a sequência dos 3 pontinhos, cada um em um pontinho alto de base, ó.
formando o meu grupinho. E a mesma sequência que eu trabalhei do outro lado, vocês vão trabalhar. Sempre vai ficar um bloquinho intercalado por 3 espacinhos. E cada grupinho de 7 pontos da carreira anterior vai ficar com um espacinho no início, um bloquinho, um espaço no final. E aqui, para pular para o próximo, vai ficar espaço sobre espaço. Aí, no próximo grupinho, vai repetir a mesma coisa. E assim, vocês vão contornar até chegar aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, eu fiz aqui toda a sequência. Se vocês observar, ficou sempre, ó, um bloquinho intercalado por 3 espaços aqui, ó. Chegando aqui, voltei para finalizar com vocês. Fiz o bloquinho, vou fazer uma corrente, sobrou 2 pontos, venho nesse daqui e trabalho um pontinho alto. Uma corrente, pulo a primeira, venho na segunda correntinha e finalizo. Aí ficou, ó, 3 espaços e o leque aqui. Para nossa próxima carreira, eu vou subir 2 correntes e uma corrente de espaço. Eu venho no primeiro ponto do leque e trabalho um ponto. No segundo ponto do leque, um ponto. Dentro das correntes do leque, eu trabalho mais 2 pontos. Eu trabalho 2 correntes, viro e venho aqui, ó. Dentro do leque, perdão, ó, trabalho 2 pontos. E aqui, ó, sobre cada ponto do meu leque, eu trabalho um ponto. O nosso leque agora vai ter 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. Fiz aqui o leque, pessoal, aí aqui, ó, eu vou fazer uma corrente. Aonde tem ponto alto, eu vou continuar fazendo ponto alto, uma corrente. No ponto alto, um ponto alto. Vai ficar espacinho sobre espacinho. Uma corrente, eu venho aqui no bloquinho, ó, trabalho um ponto sobre cada ponto do bloquinho. Uma corrente, aonde tem ponto alto, eu trabalho um ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, aqui cheguei no bloquinho, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto do bloco. Observe que aqui eu fiz o contorno, ó, ponto sobre ponto, espaço sobre espaço. Agora, pessoal, nesse grupinho eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer uma corrente, nesse ponto alto eu trabalho um ponto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto. Uma corrente, nesse bloquinho, no primeiro ponto eu trabalho um, e no segundo ponto eu trabalho 2 pontos no mesmo pontinho de base. E no último ponto, fiz um aumento aqui no meio, ó, ficou com 4 pontos. Agora, eu vou seguir uma corrente, ponto alto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Aqui, ó, uma corrente, esse grupinho eu não vou fazer aumento, só vou fazer ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Nesse próximo grupinho aqui, eu vou fazer outro aumento. Aqui eu faço uma corrente, no primeiro ponto do bloco eu faço um ponto, e no segundo meu aumento, 2 pontos no mesmo pontinho de base. E no último eu faço um ponto. Esses 2 grupinhos aqui, ó, ficou com aumentos, tá? Ficou com 4 pontos em cada um. Agora eu vou seguir assim, pessoal, ó. Uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente, aonde tem o bloquinho, eu faço um ponto sobre cada. Uma corrente, vou terminar aqui essa carreirinha com vocês, ó. No ponto alto, um ponto, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no último bloquinho aqui e termino aqui, ó, ponto sobre ponto. Vou fazer um pontinho alto sobre cada ponto dele. Aqui, ó, só esses 2 grupinhos mesmo vai ficar com aumento, ó, dá uma repuxada mesmo da base, tá? A curvinha, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente e vou fazer ponto sobre ponto de novo. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, a curvinha, eu venho no primeiro ponto do leque, faço um ponto, no segundo um ponto. Dentro do leque eu faço 2 pontinhos. Trabalho 2 correntes, eu viro a minha peça e venho aqui ainda, trabalho 2 pontos. E aqui ó, eu faço um pontinho alto sobre cada ponto do meu leque. Ficando com o leque de 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. E agora aqui, pessoal, eu vou continuar. Uma corrente, ponto sobre ponto, eu vou caminhar até chegar nos aumentos, pessoal, ó. Uma corrente, ponto sobre ponto.
uma corrente. Aqui, ó, eu faço ponto alto sobre cada ponto do bloquinho. Uma corrente, ponto sobre ponto. Sempre com uma corrente de espaço e ponto sobre ponto. Uma corrente aqui, ó, cheguei no bloquinho, faço ponto sobre ponto. E aqui, ó, a partir desse próximo grupinho, é o que eu vou trabalhar o meu primeiro aumento, pessoal, ó. Aqui onde eu vou trabalhar o meu primeiro aumento, ó. Uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no primeiro grupinho aqui de aumento. No primeiro ponto é 1, e no segundo são 2 pontos juntos. E termino com um pontinho alto aqui. Uma corrente, venho no ponto alto, um ponto. Uma corrente, no ponto alto, um ponto. Uma corrente, nesse grupinho aqui eu não faço aumento. Eu só trabalho um pontinho alto sobre cada ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente, nesse próximo grupinho aqui, eu faço o meu último aumento. No primeiro ponto, eu trabalho 1, e no segundo, 2 pontos juntos. E aqui, ó, no último ponto, um pontinho. Fiz aqui os 2 bloquinhos de aumentos, ó, e vou seguindo uma corrente. Para cada ponto, eu trabalho um ponto, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, no bloquinho não tem mais aumento, eu só faço ponto sobre ponto. Se eu terminar essa carreirinha com vocês, ó, uma corrente, ponto sobre ponto aqui. Uma corrente, pontinho sobre ponto. Novamente, uma corrente, aqui eu trabalho bloquinho sobre bloquinho, que é ponto sobre ponto de novo. Uma corrente, nesse ponto alto aqui, eu faço um pontinho. Uma corrente, venho aqui, ó, pular a primeira, venho na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo, uma corrente. E aqui, ó, já cortei o meu fio. Pessoal, eu trabalhei, ó, 2 peças e ainda sobrou isso daqui, ó. Eu achei bem econômico. Ó, ele vira uma canoinha mesmo, tá, ó. Agora, a gente vai começar as folhinhas que vai virar mais ainda, mas não se preocupe, vamos lá. Só depois que eu cortei o fio, ó, tá vendo, ó. Agora, eu vou vir com o fio na cor castor, ó, barbante peça, brilho. Eu vou laçar aqui, ó, 2 vezes. Eu vou vir em cima do primeiro pontinho aqui, ó, do meu leque, vou puxar o fio, vou tirar essas 2 alcinhas. Vou pegar uma laçada, venho no próximo ponto, faço um meio ponto, tá? Não é ponto alto essa carreira, é meio ponto. Venho no próximo, meio ponto. Pego uma laçada, ó, o meio ponto, eu pego uma laçada, como se eu fosse fazer um ponto alto, eu insiro, puxo o fio, na hora de tirar, eu tiro tudo. Nesse espacinho, eu trabalho 2 meio ponto. Eu faço 2 correntes, agora eu viro a minha peça aqui, ó, trabalho ainda 2 meio ponto aqui dentro do meu leque. E aqui, ó, sobre cada ponto alto, eu vou fazer um meio ponto sobre cada ponto que a gente tem, pessoal, ó. A partir de agora, a gente vai fazer as folhinhas. Eu vou trabalhar 2 correntes e venho no primeiro espacinho aqui, ó. Eu puxo o fio 1 e 2 vezes. Agora, eu venho no espacinho que tá abaixo dele aqui, ó. Pego uma laçada, venho aqui, puxo o fio aqui 2 vezes. Agora, a gente tem aquela carreira de bloquinho de 7 pontos, ó. Entre o leque e o bloquinho tem um espacinho. Eu pego uma laçada e desço aqui embaixo, eu puxo o fio e alongo 1 vez e 2 vezes. Agora, eu vou subir, ó. Venho nesse espacinho, pego uma laçada, venho aqui, ó. Puxo o fio 2 vezes. Agora, eu venho nesse, ó, observe que tá bem escondidinho aqui, ó. Eu puxo a laçada e alongo aqui 2 vezes também. Agora, eu pego uma laçadinha e passo por dentro de todos, deixando aqui, ó, só 2 alcinhas na minha agulha, ó. Dou uma arrumadinha, pego uma laçada e tiro essas 2. Faço 2 correntes. Aqui, ó, eu tenho o meu bloquinho. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um meio ponto sobre cada ponto alto, ó. Olha que lindo que vai ficando, pessoal. 2 correntes e aqui vou fazer minha segunda folhinha. Venho nesse espacinho, puxo o fio 1 e 2 vezes. Pego uma laçada, venho aqui no de baixo.
laço, ó, alongo. Uma vez, puxo, alongo. Agora, eu venho aqui, ó, tenho 3 espacinhos, eu venho no primeiro, ó. O primeiro espacinho é aquela carreira que eu tenho 7 pontos, um espaço e 7 pontos. Eu desço aqui embaixo, puxo o fio e alongo uma vez e 2 vezes. Agora, eu venho nesse espacinho aqui, ó. Pego uma laçada, insiro, aí eu puxo, ó, e alongo. Novamente, pego uma laçada, puxo e alongo. Agora, eu venho nesse espacinho aqui, pessoal, ó. Novamente, puxo o fio 2 vezes aqui, ó. Eu tenho todas as alcinhas, eu vou tirando aqui, ó, até eu ficar com 2 alcinhas na minha agulha, ó. Aí, eu pego outra laçada, tiro essas 2 e deixo só uma. Eu trabalho 2 correntes e venho aqui, ó, tenho 3 pontinhos. Sobre cada ponto, eu faço um meio ponto. Sobre cada um. Olha que graça isso. Eu gosto bastante de trabalhar essas folhinhas, pessoal. O segredo delas é não apertar o ponto. Fiz aqui um meio ponto baixo sobre cada ponto. Eu faço 2 correntes, pessoal, e novamente aqui, ó. Venho no primeiro espacinho, puxo o fio 2 vezes, deixo na agulha. Pego uma laçada e venho aqui, ó. Puxo o fio aqui, ó, 2 vezes e vou deixando na agulha. Agora, eu tenho 3 espacinhos, eu venho no primeiro aqui, ó. Pego uma laçada, vou lá embaixo, puxo e alongo uma vez. Pego uma laçada, desço lá embaixo e alongo. Agora, eu venho aqui nesse espacinho, puxo o fio 2 vezes de novo, ó. E aqui, ó, tá vendo que o último fica bem escondidinho? Eu venho aqui nele, ó, puxo o fio 2 vezes, ó, e alongo. Agora, eu pego uma laçada e vou tirando. Eu deixo só 2 alcinhas, agora eu pego uma laçada e tiro essas 2. Eu faço 2 correntes. Observe que esse é o bloquinho que eu fiz o aumento. Não tem nada, pessoal, é apenas um meio ponto sobre cada ponto, tá? Vai ficar com 4 meio pontos, porque eu vou fazer um meio ponto sobre cada um, ó. Não vai ter aumento nessa. 2 correntes, novamente venho aqui, ó. Laço o fio 1 e 2 vezes. Agora, eu venho aqui. Volto aqui embaixo, ó. Puxo 2 laçadas e deixo. Agora, eu venho aqui. Vou lá embaixo, puxo 2 laçadinhas, ó, e alongo, pessoal, ó, dá uma arrumadinha pra não emborcar. Agora, eu vou subir. Eu venho nesse primeiro espaço, puxo o fio 2 vezes e alongo. Agora, eu venho aqui nesse que se esconde, ó, puxo o fio 2 vezes. Tenho todas as alcinhas, eu vou tirando aqui, ó, deixo só 2 aqui na minha agulha, ó. Deixou só 2, agora eu pego uma laçada e tiro essas 2. 2 correntes, venho aqui, ó, no bloquinho de 3 pontos, eu vou fazer um meio pontinho sobre cada ponto. Olha o tanto que eu já fiz. E assim a gente vai seguindo, pessoal. 2 correntes, venho aqui no primeiro espaço, puxo o fio 2 vezes e vou deixando. Venho nesse espacinho, puxo o fio 2 vezes de novo, venho aqui embaixo agora. Puxo o fio 2 vezes, agora eu vou subir aqui, ó. Venho nesse espacinho, puxo o fio 2 vezes. Feito isso, agora a gente vai vir, ó, no espacinho que se escondeu aqui, ó. Puxo o fio 2 vezes. Tenho todas as alcinhas, vou tirando até ficar 2, ó. Agora, eu tiro essas 2. 2 correntes, esse é meu bloquinho do aumento, ó, só é meio ponto sobre cada ponto sem aumentar. Faço 2 correntes e já vou seguindo com a repetição das folhinhas até ficar faltando uma folhinha aqui, ó, aí eu volto. Ó, pessoal, fiz todas as folhinhas, ó, ele vai repuxar pra dentro, tá, ó. Aqui, ó, fiz um meio ponto sobre cada ponto aqui, eu faço 2 correntes e aqui vim fazer a última folhinha, ó. É a mesma coisa, 2 laçadas nesse primeiro espaço, pego uma laçada, venho aqui, ó. Segundo espaço, puxo 2 alcinhas. Venho aqui, ó, lá embaixo, puxo aqui 2 alcinhas de novo. Agora, eu vou subir. Pego uma laçada, venho nesse espacinho. Puxo 2 alcinhas. Agora, eu venho nesse espacinho aqui, ó. Puxo 2 alcinhas de novo. Tô com todas as alças na agulha, agora eu pego uma laçada e vou tirando até eu ficar com 2, ó. Aí, eu pego outra laçada e tiro essas 2. 2 correntes. E aqui, eu venho no primeiro ponto aqui do leque, faço um meio ponto. E aqui, ó, eu vou subindo com um meio ponto sobre cada ponto. Dentro da corrente do leque, eu faço 2 meio ponto. 2 correntes. E agora, eu vou descer com essa sequência, ó. 2 meio ponto aqui dentro. E agora, eu faço um meio ponto
sobre cada ponto que eu tenho. Faço 2 correntes, aqui eu vou fazer a primeira folhinha, venho no primeiro espaço, puxo o fio 2 vezes, no segundo espaço, puxo o fio 2 vezes. No terceiro aqui, ó, puxo o fio 2 vezes e alongo. Agora, eu vou subir, venho primeiro nesse, puxo o fio 2 vezes e alongo. Agora, eu venho no último aqui, ó, puxo o fio 2 vezes e alongo. Agora, eu tiro as alcinhas, deixando só 2, agora eu tiro essas 2. 2 correntes, venho aqui, ó, no bloquinho sempre vai ser um meio ponto sobre cada ponto. 2 correntes. Cheguei aqui, pessoal, e vou repetir a mesma sequência de folhinha. Vai ser, em cada espaço desse vai ficar uma folhinha, ó. Aqui sempre vai ser separado por 2 correntes, aí eu venho aqui, ó, trabalho a folhinha. 2 laçadas no primeiro espaço, venho no de baixo, 2 laçadas no segundo espaço, o terceiro é esse daqui, ó. Venho aqui, ó, alongo, 2 laçadas, agora eu vou subir. Pego uma laçada, venho nesse primeiro espaço, puxo o fio 2 vezes. Agora, eu venho nesse espacinho aqui, ó, puxo o fio 2 vezes. Agora, eu tiro essas alcinhas, deixando só 2, agora eu tiro essas 2. Faço 2 correntes e toda vez que eu chegar nos bloquinhos, vai ser um meio ponto sobre cada ponto. Sempre faço 2 correntes e aqui no espacinho vai ser uma folhinha. Quando eu chegar aqui no bloquinho de aumento, eu sempre faço um meio ponto sobre cada um sem aumentar nada. Trabalhando desse jeito aqui, ó, ó o tanto que emborcou, pessoal. E assim, vocês vão subir até chegar na última folhinha, que aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz toda a sequência. Olha, como eu falei pra vocês, ó, emborcou pra dentro mesmo, tá? Aqui, ó, fiz meio ponto sobre cada ponto alto, faço 2 correntes e venho aqui, ó. Vou puxar a primeira laçada da última folhinha, venho no segundo espacinho novamente. Aqui, ó, tenho 3, venho no primeiro aqui, ó, pego uma laçada e puxo aqui, ó, 2 laçadas aqui, ó, e alongo. Agora, eu venho nesses 2 espacinhos, venho primeiro nesse, puxo o fio, venho aqui, ó, puxo a laçada 2 vezes. Agora, eu venho no último aqui, ó, puxo a laçada 2 vezes. Agora, eu pego o fio que vem do novelo e eu tiro aqui, ó, todas essas alcinhas, deixando só 2. Pego uma laçada, tiro essas 2, faço 2 correntes. E já venho aqui finalizar com ponto baixíssimo. A partir de agora, a gente vai arrumar isso daqui, pessoal, para deixar a nossa peça perfeita. Vamos lá. Pessoal, agora a gente vai começar a trabalhar uma carreira de meio ponto aqui em volta da nossa peça. 2 correntinhas para o meio ponto, e aqui, ó, sobre cada meio ponto que eu tenho da carreira anterior, eu vou fazer um meio ponto. É meio ponto, tá, pessoal? Não é ponto alto, porque senão vai ficar muito grande, ó. Caminhei com meio ponto sobre cada ponto. Aqui dentro da corrente do leque, eu faço 2 meio ponto. 2 correntes, viro. E volto aqui e trabalho 2 meio ponto de novo. O meio ponto, pessoal, é como se eu for fazer um ponto alto, ó. Só que eu venho, ao invés de eu tirar 2 vezes o ponto alto, eu vou tirando assim, ó. Eu tiro tudo. Ó, em cima do primeiro meio ponto fiz um, venho no próximo e vou trabalhando aqui, ó, um meio ponto sobre cada ponto da carreira anterior, pessoal, ó. Fazendo aqui, ó, o contorninho. Ficando assim. Ficou 8 meio pontos, 2 correntes e 8 meio pontos. Aqui eu só vou iniciar pra vocês verem, ó. Eu venho aqui, eu tenho um espaço de 2 correntes, eu venho e trabalho 2 meio ponto. Dentro da folhinha, eu trabalho 2 meio ponto. No espacinho de corrente, eu trabalho aqui também, ó, 2 meio ponto. Tiro tudo. Sobre cada meio ponto do bloquinho, eu vou trabalhar um meio ponto sobre cada ponto. Aqui, ó, sobre cada espaço de corrente, eu trabalho 2 meio ponto. Dentro da folhinha também vai ser 2. No espaço de corrente é 2 meio ponto. Aqui, cheguei no bloquinho, ó. No primeiro meio ponto, eu trabalho meio ponto, no segundo também e no terceiro também. Toda vez que eu chegar aqui nas folhinhas, ó,
eu tenho um espaço de correntinha, ó. No primeiro espaço eu venho e trabalho 2 meio ponto. Na folhinha, ó, a folhinha tem esse espacinho, trabalho 2 meio ponto. No espacinho de corrente, sempre 2 meio ponto. Cheguei aqui no bloquinho, eu só vou fazer, ó, um meio ponto sobre cada pontinho, ó. Não tem aumento, só isso mesmo. Cheguei na outra folhinha, no espaço, 2 meio ponto. Na folhinha, 2 meio ponto. No espacinho de duas correntes, 2 meio ponto. E aqui eu faço um meio ponto sobre cada ponto do bloco. E essa sequência, pessoal, só vai ser isso, ó. No espaço de correntinha da folhinha vai ser 2 meio ponto, dentro da folhinha 2 e aqui, ó, no espacinho 2 meio ponto também. Em cada bloquinho eu só vou fazer um meio ponto sobre cada ponto. E assim vocês vão contornar até ficar faltando essa folhinha que aí eu volto. Pronto, pessoal, fui fazendo, ó, já começou a arrumar aqui a peça, tá, ó. Aqui eu cheguei na última folhinha, é a mesma coisa, ó. No primeiro espacinho eu trabalho 2 meio ponto. Aqui no espacinho da folhinha, trabalho 2 meio ponto também. Nesse espacinho, 2 meio ponto. E agora, aqui, eu venho no primeiro meio ponto do leque e vou contornar, pessoal. Eu vou subir aqui, ó, trabalhando um meio ponto sobre cada pontinho da carreira anterior, ó. Cheguei no último aqui, fiz, ó. Agora, aqui no espaço de corrente, trabalho 2 meio ponto. Faço 2 correntes, a gente vira a peça e vem aqui, ó, trabalha 2 meio ponto ainda aqui dentro. E aqui eu sigo, ó, trabalhando um meio ponto, ó, no primeiro, sobre cada meio ponto da carreira anterior. Onde eu tenho espaço de 2 correntes, sempre vai ser 2 meio ponto. Aonde tem um espaço aqui, ó, da folhinha, vai ser 2 também. No espaço de corrente, 2. Toda vez que eu chegar aqui, ó, nos bloquinhos, eu vou fazer um meio ponto sobre cada um. E com essa repetição, eu já fiz bastante, ó, ainda tá emborcadinho. Vocês vão fazer toda a extensão até ficar faltando uma folhinha, que aí eu volto. Prontinho, eu vim trabalhando aqui naquela sequência, pessoal. Chegado aqui, ó, tem a última folhinha. Aqui eu vou fazer 2 meio ponto. Na folhinha, eu vou fazer 2 meio ponto. Nesse espacinho, eu vou fazer 2 meio ponto. E já venho aqui, ó, finalizo com um ponto baixíssimo, tá? Ainda tá bem repuxadinho, pessoal, a partir de agora vai começar a mudar. Vamos lá. Pessoal, depois que eu finalizei, eu vou caminhar com pontos baixíssimos, ó, até eu chegar no centro do meu leque aqui, ó. Eu vou só fazendo pontos baixíssimos, ó, que eu acho melhor começar aqui, ó, bem do centro. Eu vou fazer uma correntinha para um ponto baixo, vou fazer mais 1, 2, 3 de espaço. Volto aqui e faço um ponto baixo, ficando com essa alça. Eu vou virar, agora a sequência vai ser essa. 3 correntes, eu pulo 2 pontos no próximo pontinho baixo. 3 correntes, eu pulo 2 no próximo ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos no próximo ponto baixo. Sempre 3 correntes, eu pulo 2 de base, no terceiro eu faço um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos e no terceiro, o ponto baixo. 3 correntes, pulo 2, no terceiro, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo essas alcinhas assim, ó. Sempre vai ser assim, 3 correntes de espaço, sempre pulando 2 pontos e no terceiro vocês fazem um ponto baixo para fixar. E assim, vocês vão fazer até ficar faltando, lá no final, 2 pontinhos para terminar a nossa lateral, aí eu volto. Pronto, pessoal, eu fui fazendo a sequência, observe que aqui, ó, já começou a ficar retinho a peça. Eu voltei para fazer aqui, ó, a minha última alcinha. Aqui eu vou fazer 3 correntes aqui, pessoal, sobrou, ó, 1, 2, 3 pontinhos, tá vendo? Não tem nada. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, ó, vou pular os 3 e venho direto para dentro do meu leque, tá? Esse daqui eu pulei 3. E outra coisa que eu vou falar para vocês.
eu não vou contar as alças aqui, ó, que fica dentro do leque. Ao contar dessa primeira alcinha aqui da minha lateral até a última, aqui eu tenho que ter um total de 29 alças, tá? Lembrando que eu não conto essa daqui. A partir dessa daqui, ó, ao contar dessa até a última da minha lateral, 29 alcinhas. Feito isso, 3 correntes ainda aqui, ó, e faço aqui, ó, um ponto baixo fazendo a minha alcinha do canto. A gente nunca conta essas alcinhas, tá? A gente vai contar assim a partir dessa, ó, 1, 2, 3, 4, e ficamos com 29 ao contar dessa até a última alça da lateral. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes e vou pular a mesma sequência aqui, ó. Eu vou pular 1, 2, 3 e venho no quarto. Pulei o pontinho que sobrou, tá vendo? E aqui eu vou seguir agora com 3 correntes, eu vou pulando 2 pontos e no próximo ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 no próximo ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 no próximo ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 no próximo ponto baixo. E assim, pessoal, ao contar dessa alcinha, esqueça. Aqui, pessoal, ao contar dessa primeira alcinha, vocês vão caminhar até completar 28 alças. Aí eu volto para fazer a alça de número 29 com vocês, sempre fazendo 3 correntes, pulando 2 no próximo ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos na base, no terceiro um ponto baixo. Ao contar dessa alcinha aqui, ó, esqueçam dessa daqui, ó, 1, 2, trabalho em 28 alças, eu volto para fazer a alça de número 29. Vamos lá. Prontinho, pessoal, trabalhei todas as alças. Ao contar dessa alça até essa, trabalhei 28 alças, voltei para fazer a alça de número 29. Ó, a peça já tá ficando perfeita, ó. Aqui, ó, 3 correntes, sobrou 2 meio ponto, ó. Eu venho aqui, pessoal, na correntinha dessa alça aqui e faço um ponto baixíssimo. E assim, ó, eu faço, ao contar dessa alcinha até essa, tô com um total de 29 alças. Agora, eu venho aqui, ó, dentro com um ponto baixíssimo. Eu vou subir 2 correntes para um ponto alto e vou voltar aqui, vou trabalhar mais 7 pontos. O total, contando com as correntinhas, eu vou ficar com 8 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Trabalhei 8 pontos, eu venho na alça da frente aqui, ó, direto com um ponto baixo. Faço 3 correntes, na alça da frente, um ponto baixo. Enrolo o fio e na próxima alça, 8 pontos novamente. Feito 8 pontos, pessoal, eu venho direto aqui, ó, pra alcinha da frente aqui, ó, com um ponto baixo. Aí, eu faço 3 correntes, eu vou aqui, ó, na próxima alcinha, um ponto baixo. Enrolo o fio na agulha e na próxima alça eu trabalho meus 8 pontos novamente. Fiz 8 pontos, eu venho na alça da frente, ponto baixo. 3 correntes, na alça da frente, um ponto baixo. Enrolo o fio e novamente 8 pontos na próxima alça. E assim a gente vai intercalando, pessoal, ó. Uma alça, 8 pontos. Uma alça, 8 pontos, ó. Aqui eu fiz a alça, eu venho aqui e trabalho meus 8 pontos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Eu venho nessa alcinha da frente, eu faço um ponto baixo. 3 correntes, na alça da frente, um ponto baixo. A nossa alcinha, ela ocupa 2 argolinhas, ó. Aí, eu enrolo o fio, na próxima alça, eu trabalho meus 8 pontos. E assim, vocês vão fazer até chegar na última argolinha que eu volto pra fazer a curvinha. Pronto, pessoal, fui fazendo, ó, numa alça, eu trabalho 8 pontos, na próxima alça, o ponto baixo. 3 correntes, na próxima alça, um ponto baixo formando alcinha e na próxima alça 8 pontos. Aqui bateu certinho, pessoal. Cheguei aqui, ó, nessa alcinha eu venho e trabalho um ponto baixo. Faço 3 correntes e aqui na próxima e última alça eu trabalho um ponto baixo.
Agora, eu enrolo o fio e venho na alça aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar 8 pontos de novo. É a mesma coisa, ó. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos aqui, ó. Trabalhei aqui. Trabalhado aqui os 8 pontos, ó. Eu viro, venho no primeiro espacinho aqui, faço um ponto baixo. E vou começar, ó, 3 correntes. Na próxima alça, o meu ponto baixo. Enrolo o fio. Na próxima alça, eu trabalho os 8 pontos. Já tô aqui descendo na minha lateral, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na alça da frente, eu trabalho o meu ponto baixo, faço 3 correntes e na próxima alça eu faço um ponto baixo, fixando a alcinha. Enrolo o fio e 8 pontos na próxima. E assim, ó, vocês vão concluir até chegar aqui, ó, eu volto. Pessoal, fiz todo o contorninho, ó, fiz os 8 pontos aqui. Aqui sobraram as 2 alcinhas, vendo nessa primeiro ponto baixo. Faço 3 correntes aqui na último ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, pular a primeira, venho na segunda corrente e finalizo. Agora, aqui, pessoal, eu vou subir 2 correntes para um ponto alto. E venho no próximo ponto e trabalho um ponto. Feito isso, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Eu coloco a agulha entre um ponto e o outro, faço um ponto baixo formando um picô. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. 3 correntes, volto aqui, ó, entre um pontinho e o outro, faço um ponto baixo prendendo aqui, ó, no ponto alto. Pego uma laçada, eu venho aqui, ó, faço um ponto alto no próximo. 3 correntes, eu volto aqui, ó, laço e faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. 3 correntes, eu volto aqui, ó, entre um ponto e o outro, ó, um ponto baixo. No próximo ponto alto, 3 correntes, eu volto e coloco a agulha aqui, ó, e laço o ponto alto fazendo um ponto baixo formando um picô. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, eu laço o último ponto que eu fiz e faço um ponto baixo. E termino aqui com um ponto alto. Aqui, ó, nesses 8 pontos aqui da curvinha, eu não pulo nenhum ponto. Vai ficar 8 pontos intercalados por 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs, tá bom? Feito isso, pessoal, eu não vou fazer correntinhas, eu venho direto na argolinha e faço um ponto baixo. Se o de vocês repuxar, vocês podem fazer uma corrente pra vir. Aqui eu não pulo nenhum ponto. Já na lateral, eu vou pular o primeiro e o último ponto de cada motivo de 8, ó. Pego uma laçada, eu pulo o primeiro ponto desse motivo, vou no segundo. Faço um ponto alto. Aí, eu pego uma laçada, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. A partir do segundo ponto é que eu vou começar os picôs. 3 correntes, eu venho aqui, ó, laço o ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, eu laço aqui o último ponto que eu fiz, um ponto alto. Vou no próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, laço aqui, ó, um ponto alto. No próximo ponto, eu trabalho um pontinho alto. 3 correntes, eu laço aqui, ó, o ponto alto e finalizo nesse pontinho com um ponto alto. E aqui, ó, sobrou o ponto que tem que sobrar. Na lateral, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 picôs intercalado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Terminou, pessoal? A gente vem na alcinha, ó.